Muito boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Agradeço a presença do Sr. Cônsul-Geral de Portugal em Macau, que é bem demonstrativa do apoio que é dado pelo Consulado português às iniciativas dos portugueses em Macau e também no campo das artes, neste caso concreto, da literatura. O Sr. Dr. Rui Cunha, não sei se quer dizer umas palavras iniciais, visto que a Fundação Rui Cunha foi também importante para este livro, porque também o subsidiou, em parte, para além, claro, de dispormos de todo este magnífico espaço para fazermos aqui o lançamento e do modo que adiante se verá. Quer dizer umas palavras, doutor? Sim. Aceito o desafio, só para dizer mais umas vezes, que já tantas vezes tenho dirigido e repito aquilo que me vai na alma. E é quando vejo esta sala cheia, quando vejo iniciativas como a sua, quando vejo coisas novas a aparecerem e que podem ajudar a desenvolver o ambiente cultural de Macau, eu fico grato e fico satisfeito comigo mesmo de ter dado um passo em frente nisto e, por isso, o meu reconhecimento, dirigido neste caso pessoalmente pela obra que fez, por ter escolhido este sítio para o lançar e para tornar conhecido e para nos proporcionar este convívio que é importante e salutar para não só alimentarmos o corpo, mas também o nosso espírito. Por isso, meu muito obrigado. Obrigado pela presença toda, obrigado pela presença da Cônsul, que, como já disse, honra-nos todos e mostra quanto a nossa iniciativa de integração na sociedade de Macau, como parte dela que nós somos, por isso, meu obrigado dirigido em especial e a todas as pessoas presentes, o meu agradecimento pela vossa presença. É isto que constitui o estímulo que a Fundação precisa para fazer mais e melhor por Macau. Muito obrigado. Agradeço agora à Associação de Histórias em Macau, porque sem ela também este livro não era possível. Está aqui o Kit Keller, que é da Associação, que é a editora deste livro. Ele surge de um repto que foi feito através da Liliane, que é da Associação também, de que haveria gosto da Associação em publicar um livro de poemas meu, e pediram-me, então na altura, 120 poemas que foram difíceis de encontrar no meio de muitos papéis, e não sei bem se são 120, se são 125, se são 130, mas anda por lá perto. Queria agradecer também a uma pessoa que foi funcionário aqui da Fundação, que não está, Andréa Grilo, que também contribuiu imenso na parte gráfica do livro, enfim, de dar um certo arranjo que tem também muito a ver com a sua própria matéria. Agradecia também, que não podemos ter aqui, ainda tentámos fazer uma ligação para Lisboa via Skype, à grande escritora Ivete Centeno, que mais uma vez me prefacia, neste caso faz o pós-fácil, e que acho que vem agradecer uma obra menor através das palavras de uma grande escritora. Ao meu grande amigo Afonso Costa, grande escritor e poeta, por todos reconhecido, que aceitou este doloroso encargo de apresentar o livro. Eu digo doloroso porque ele sabe que eu não penso assim, ele também não pensa, mas ele está a fazer aquela figura que normalmente fazem as pessoas que vêm dizer bem do autor. Eu não quero que ele faça tanto um sacrifício desse. Não. E por último, mas não último, isto em português não sou muito bem, em inglês seria melhor,
apenas na ordem dos agradecimentos, digamos assim, à Teresa Sena, que é aquela simpática jovem que está ali, a quem se fica a dever a compilação, a organização, a revisão do texto com muita paciência, ciência, engenho e arte. E então eu passaria agora a dar a palavra às pessoas que estão aqui connosco, começando pela Kit Callen, first you. Some words. I'll be very brief. I'm sorry to address you in a language other than Portuguese, but it is my only practical alternative. So we're here today to launch Fernando Salas Lopes' wonderful new book. I'm representing ASM, the Association of Stories in Macau, as series editor. I should stress that I'm not the series editor for books in Portuguese, and I had hoped that our president Lilian, who is looking after the Portuguese books, would have been here tonight, but I think she had to teach. Let me congratulate our author and just say I hope that this is the first of many Portuguese only or Portuguese English or Portuguese Chinese parallel text volumes, or even trilingual volumes that we publish to represent Lusophone poetry culture in Macau, which is tremendously important to the spirit and the heart of this place. So congratulations to the author, and thank you all for being here and supporting him and ASM. Thank you. Thank you. Então agora passaria à Teresa para falar sobre a organização do livro. Pronto, boa tarde a todos. Já sabem qual é o meu papel, não é? Andar a apanhar os poemas todos, encontrar os dossiês no meio de um grande stress. Como é que eu vou arranjar 120 poemas? Enfim, mas foi o repto da associação que nós achámos muito interessante, porque é uma associação que trabalha com as diversas comunidades de Macau, algo que nós não estamos muito habituados. Portanto, temos filipinos, temos chineses, temos portugueses, todos a publicar em conjunto. Daí os 120 poemas. Eu penso que houve uma certa preocupação antológica relativamente ao autor. Bom, naquela pesca dos dossiês saiu um conjunto de poemas que foram escritos ao longo de 2 décadas. Esta foi uma organização possível, não sei que poderia haver outra, mas enfim, porque as temáticas eram... Ouvem? Dizem sempre que não me ouvem, mas pronto. As temáticas, os estilos eram completamente diferentes e isso é interessante, por um lado, também revela o próprio crescimento e as experiências estilísticas do autor e a própria maturação. Portanto, o que me foi dado fazer foi um pouco um exercício criativo de releitura dos textos e tentativa de uma construção de uma certa ordem cosmogónica e do logos do próprio autor, como eu explico na introdução. Daí saiu este título um bocadinho barroco. Bom, geometria no sentido figurado e exercícios em busca da perfeição. O primeiro livro, o tal Geometria, reflete essencialmente a privilegia e a errância do eu pelos diversos espaços. O espaço geográfico, o espaço emocional e a preocupação com a mensurabilidade e o fluir do tempo. Daí que tenha havido um recurso à terminologia náutica para dar uma certa coerência aos diversos livros, que são dos espaços, dos sentidos e do corpo e da alma. Numa segunda fase havia um conjunto de outros textos em que havia experiências estilísticas bastante diferentes deste primeiro livro, a tal geometria, em que temos muito mais uma conexão com o que há,
Bom, eu não quero entrar por aqui, esse é o teu papel, mas enfim, na segunda parte havia um conjunto de ou outros livros que são, só um momento, quais são estes? 2 cadernos, o da essência das coisas e dos alimentos impuros, num dos quais em que se entra a experiência do haiku e no outro em que há uma certa influência de todo o conhecimento que entretanto o autor foi adquirindo da literatura chinesa e enfim, e se experimentam outros caminhos. Para combinarmos com uma linha que eu penso que é de alguma forma original, em que se conciliam 2 aspectos da personalidade do autor, é que é consubstancialização da arte culinária ao princípio alquímico. Portanto, como sabem, ele é um bom cozinheiro, suja a cozinha toda, não fica nada na perfeição, mas enfim, é realmente uma experiência que eu gostaria de retratar, de reforçar aqui. Aí já não é a deambulação física que importa, mas sim a busca da intemporalidade. Foi isto que mais ou menos esteve na base da organização do livro. Manuel, fala para aí. Para aí, veja. Tá. Ora bem, pôr os óculos, porque hoje um pouco contra... Hoje Não é idade neste caso. Não, vou pôr os óculos porque contra os meus princípios, de uma maneira geral, não gosto muito de ler, mas desta vez vou ter que ler, e por uma razão que eu passo já a enunciar. O livro do meu querido amigo Fernando Salles Lopes, que eu não vou apresentar por ser amigo, mas porque ele sabe que a minha opinião sobre a poesia dele é uma opinião boa, já tornei pública, aliás. É um livro, como a Teresa disse, é vasto. Hoje em dia, raras vezes, a não ser antologias, não se publicam livros com tantos poemas. E depois, como ela disse, que cobre 2 décadas. E de facto há diferenças estilísticas, há temáticas, etc. Mas isso não significa que o livro não tenha unidade. Para mim, tem unidade. Eu poderia estar aqui a falar do livro durante muitas horas e abordar múltiplos aspectos, quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista ideológico, mas, como vocês sabem, os escritores, tal como os ensaístas, etc., as pessoas têm as suas obsessões e, portanto, eu procurei interpretar, compreender o livro do Fernando à luz daquilo que também são as minhas obsessões. O que significa que há aspectos do livro que eu valorizo mais do que outros e que os trago aqui, porque são aqueles que para mim são de algum modo mais candentes e que estão mais até, digamos, na ordem do dia. Não foi uma surpresa. Os temas que aparecem no livro não foram uma surpresa, porque nós, como nos conhecemos, já falámos muitas vezes e eu já sabia que essas também eram preocupações do autor. Portanto, vou passar agora, lendo, mas interrompendo a leitura sempre que necessário, fazer uma abordagem sumária daquilo que para mim é mais significativo neste livro. Para já devo começar por dizer que gosto do título. Acho um título muito feliz. Geometria e exercícios em busca da perfeição. Eu próprio uso, quando posso, o vocábulo geometria e às vezes uso até com intencionalidade poética. Há uma vocação geométrica em tudo, ou pelo menos há essa possibilidade. Há até a possibilidade de uma geometria do absurdo, do nada e mesmo do caos, e por maioria da razão, uma geometria da perfeição. A perfeição tem, desde a cultura clássica, uma fortíssima conotação de ordem geométrica. Exercícios esses que podem ser de pura retórica ou de uma busca, de uma demanda.
E não esqueçamos que todas as demandas visam sempre a perfeição. Eu posso me antecipar já e dizer que todas as demandas visam a perfeição interior e que é sempre o eu que realiza nessa demanda uma procura de si próprio. E o que é o caso neste livro. Para que um eu procure a perfeição de si próprio, tem que partir de um pressuposto fundamental, que é a ideia de que tem que se depurar, tem que se purificar, tem que, na viagem, deixar aquilo que é de sumenos importância, aquilo que nos habituámos a chamar ganga, escória, para que efetivamente no fim se possa atingir a perfeição do ouro, palavra essa que aparece neste livro algumas vezes. A perfeição que se visa mais do que aquela que se alcança ou por acidente se possui, que não tem grande valor, é que contém em si o significado profundo da perfeição. A procura pode ser a de uma purificação ou de uma ascese, mas jamais a de uma lucupletação. E por isso, o texto poético e a linguagem poética é seguramente de todas as linguagens a que melhor favorece esta demanda e esta procura. Porque a linguagem poética já é, pela sua própria natureza, uma linguagem depurada e purificada. Perceberam os antigos, cedo, tanto os estoicos como os neoplatónicos, o bem está sempre em comunhão com o mal, habitam a mesma casa, são faces da mesma moeda. Tudo seria mais fácil se fossem reis de reinos separados e preferencialmente inimigos, mas não são. Pertencem aos mesmos exércitos, dormem nos mesmos acampamentos, separados pelo imperceptível, na vida tanto quanto na arte. Aquilo que Fernando Salles Lopes nos oferece tem, de facto, o sentido de uma demanda, de uma procura interior, mas também de uma partilha. E esse é um dos elementos estruturais deste livro, é que apesar da procura ser a procura de uma interioridade, de um eu subjetivo, portanto, de um eu que facilmente pode descambar para posições de tipo misantrópico, misógino, etc. Por outro lado, o poeta, estando no mundo, e estando no mundo com as características de Macau, não se esquiva, digamos, a essa cumplicidade com os outros, e com os outros muito variados, como nós sabemos. Na voz de Salles Lopes fala a sua voz própria, mas também uma experiência que o ultrapassa. Aprendi tudo como me ensinaram, cito, mas não me ensinaram, talvez nem o soubessem, o que sentimos quando tanto tempo depois, numa velha igreja em ruínas, se ouve rezar em português. Ao longo do livro são muitas as situações em que o poeta dá conta dessa perplexidade. A perplexidade de encontrar um outro nas figuras do mesmo e de encontrar por vezes o mesmo com a figura do outro. Esta metamorfose que só o fenómeno da alteridade pode proporcionar. A sua voz tanto se apaga diante daquilo que ele sente que mais do que ele o justifica, como faz sentir a sua presença própria e idiosincrática. Ele pensa ou pensará que alguma realidade o justifica, quando eu penso que é o contrário que acontece. É o poeta, e no caso dele, que pode justificar e tudo justifica. E por isso, para mim, na maior parte das vezes em que Fernando Salles Lopes utiliza a primeira pessoa do plural, em boa verdade refere-se, mas com pudor, à primeira pessoa do singular. Mas, adiante já, não quer dizer que essa primeira pessoa do singular exprima uma qualquer forma de solipsismo. É apenas uma forma de o eu se relacionar com o outro, porque só na relação frontal, dialógica, de pessoa a pessoa, é que de facto a problemática da alteridade deve ser valorizada, digamos assim. Somos dos que nunca mais regressamos.
desde a longa caminhada das Índias, perdidos para sempre no interior de nós. Penso que não vale a pena comentar que esta perdição, entre aspas, tem um significado ontológico forte. Nós só nos perdemos naquilo em que realmente nos queremos perder, porque senão não nos perdemos seguramente. O plural vagamente majestático e a ideia de uma pertença não negada limita-se a reforçar o destino próprio. A aventura coletiva serve apenas, ou pelo menos essencialmente, como caução para si mesmo, ainda que o poeta não considere eventualmente nos seus pressupostos ideológicos. Não digo que considere, nem que não considere, não me interessa. Interessa-me o que ele diz do ponto de vista poético. O nós tem tendência progressivamente a não representar senão o eu, mesmo que por pudor, insisto, se esconda por detrás de um plural. Se querem saber de nós, procurem. Procurem em todas as terras onde o mar se espreguiça em largos areais. Procurem no sonho, onde não penetram. É claro que os poemas possuem uma referencialidade histórica e cultural, mas apenas enquanto pretexto para que o poeta possa falar de si próprio sem constrangimento. Em resumo, este nós, mesmo que também se deixe ler assim, e essa ambiguidade é em si mesmo um recurso estilístico entre os demais, assume o desígnio de um eu desdobrado, e ao longo do livro sê-lo-á cada vez mais, até não ser senão isso. É como se dentro do próprio texto, da sua narrativa implícita, assistíssemos à metamorfose do poeta, cidadão deste mundo, no demiurgo de um mundo outro e novo. Se isso não fosse realizado, não havia obra poética. Havia considerações histórico-culturais, havia uma vontade. Mas, de facto, na obra, com muita satisfação minha, assiste-se claramente a essa metamorfose. Algumas vezes fala ao cidadão, orientado por pressupostos de natureza cívica, histórica, até pela própria formação intelectual que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, dentro dele, ele desencadeia aquilo que tinha que desencadear, que era produzir um mundo completamente novo. Porque só quando um artista faz nascer um mundo a partir do nada é que verdadeiramente realiza uma obra. Se não possuir o drama agónico de uma luta pelo reconhecimento, pela emergência de uma voz, através da emergência mais contida ou mais desesperada de um eu construtivo, uma voz não chega a ser portadora de um mundo e, se o não for, jamais chegará a ser poética. Temos tendência a esquecer, hoje em dia, esmagados pelos avanços inegáveis das técnicas, e aqui referir-me às técnicas da recepção, análise e exegese do texto, o sentido original das palavras, numa perspectiva que, mais do que etimológica, é sobretudo hermenêutica. A poiesis é da ordem do sagrado, ou não é. É em si mesmo e desde sempre da ordem da criação, e rivaliza assim com todos os demiurgos, sejam eles quais forem. A criação é sempre ex nihilo, é sempre divina e é sempre profética. E eu encontro isso nesse livro, uma criação que se vai, através da metamorfose que enunciei, uma criação que vai dando lugar a um mundo novo, e esse mundo novo vai deixando de ser o mundo partilhado civicamente para se tornar cada vez mais o mundo próprio das obsessões espirituais, até em última instância, do poeta. Qualquer um percebe a dimensão transcendente da página em branco, que é da mesma ordem que a tela branca, por exemplo. Percebe-se que por trás desta claridade, desta lisura iluminada, que fulgura no meio do silêncio e do nada, existe a possibilidade de um mundo para vir ao ser. Hoje em dia, isso já não pode ser ignorado, depois das notáveis reflexões, elas também iluminadas, de Heidegger, sobretudo na sua peculiar abordagem à obra poética de Hölderlin e no notável texto A Origem da Obra de Arte. Que Heidegger tenha escolhido o vocábulo Grunde para definir o lugar de onde este novo mundo emerge, só mostra como o filósofo era sensível a um conceito de mundo que continha simultaneamente o ente e o ser. O conceito de Dasein é, de facto, a maior invenção conceptual heideggeriana.
e resume no humano concreto o seu mundo partilhado, a sua dupla e misteriosa origem. Ser dividido, atravessado por duas dimensões que o disputam e exigem, encontra alguma paz quando convoca para si os poderes de um demiurgo e traz à tona do mundo um mundo que o justifique. Nesse sentido, só a arte justifica a vida, como afinal sabemos todos, por muitas outras lições. E foi o que eu disse antes, ou seja, se o poeta não der lugar a um mundo novo, através de uma linguagem e de um conjunto de opções pessoais, não chega a construir esse universo. E Fernando Salles Lopes constrói esse universo neste livro. Neste livro de Salles Lopes assistimos à narrativa dessa metamorfose, com avanços e recuos, como não podia deixar de ser. Os partos são difíceis. E vou apenas sintetizar em meia dúzia de citações do texto dele, expressões deste processo. A expressão do anseio. O branco que só este sol me dá, cedo, muito cedo, que o cinzento de sempre logo fará desaparecer, deixa-me mergulhar nesta luz. Estou farto de grades. O anseio está aqui claramente enunciado. É a de um mundo novo, não o mundo que me rodeia, porque esse está cheio de grades. E depois, finalmente, eu antecipo às etapas intermediárias, finalmente a certeza. E a certeza é dita de uma forma inequívoca e sublinha tudo o que eu disse até agora. Aquilo que eu vejo é só meu, só eu o vejo assim. Para mim é dos versos mais lapidares do ponto de vista da construção desse projeto. O que ele diz é só dele, o que ele vê, só ele o vê. Este mundo que está a nascer não tem outro protagonista, de algum modo, e sobretudo não tem outro criador. Mas antes do mundo, antes do seu nascimento, há a angústia do nada. Olho a profundidade, um imenso vazio, a totalidade do nada. No processo da morfose é claramente uma etapa intermediária. Eu tenho que me desenvencilhar, tenho que largar um mundo que não me serve e tenho que construir um outro mundo. No meio, seguramente, que há de haver muitos momentos de totalidade nada, de imenso vazio. E há momentos cruciais ainda, como este. O momento, e cito, do sono dos deuses, no infinito dos tempos, em que o demiurgo, digo eu, está suspenso no vazio. E esse suspenso no vazio é um momento absolutamente nuclear. Ou ainda o momento da dor, doloroso atingir o nada, viajando entre o tudo. Pesa-me o caminho. Ou da perda. É com a ausência que vivo. Cresce a distância das coisas. Tudo é já intocável. E eu, em jeito de conclusão desta parte, eu vou passar à terceira parte, só tem 4, a última é muito pequenina, digo, pois é necessário que o Criador se desfaça de um mundo para poder ganhar outro, como já tinha dito. Deixem-me dizer uma coisa, eu não estou rigorosamente nada, mas rigorosamente nada nervoso, mas desde hoje, desde o princípio do dia, já tinha desabafado isso com a Teresa, inexplicavelmente já devo ter bebido 2 ou 3 garrafas de água. Portanto, vocês terão que me perdoar, eu vou bebendo água de vez em quando, porque de facto, não sei se comi alguma coisa muito salgada e que está a produzir um efeito fisiológico qualquer. Agora, para mim o mais importante de resto deste livro, e aquilo que de resto é mais explícito, este é o lado estritamente poético, onde de facto eu vejo, e vocês ao lerem poderão perceber, se assiste ao largar, ao perder alguma coisa para se ganhar outra coisa. Esse tal mundo que é tirado de uma espécie de subterrâneo, é tirado de onde não havia nada. Mas há como que um parateio deste mundo, há uma motivação. E a motivação é essa, sendo ideológica, também pode ser dada de uma forma poética, e é. E essa é que me toca mais, porque essa é que é a tal grande
digamos, obsessão que eu tenho, sobretudo neste espaço muito particular que é Macau. Macau oferece-nos, de facto, a problemática da alteridade ao vivo e de uma forma até dramática, não é? E isso só, quer dizer, é difícil uma pessoa passar por Macau e não ficar marcado por essa experiência de cosmopolitismo, de variedade, de múltiplas culturas, sensibilidades, etc, etc. E negociar isso de uma forma que é aquela que eu considero que é a correta. Eu vou agora tentar mostrar que no livro do Fernando Salles Lopes ele faz negocia isso da forma como eu essencialmente também a negociei. Ao mesmo tempo que o texto dá conta do nascimento de um mundo, mostra-nos a trama que o engendra. O que alimenta ideologicamente o mundo novo é a problemática da relação. A tensão é ao longo do livro permanente entre o eu poético e o outro. E se algumas vezes esse outro aparece configurado com as roupagens do mesmo, em muitos momentos o outro é a expressão de pura alteridade. O elemento mais sedutor na poética de Fernando Salles Lopes reside mesmo no facto de que o outro é compósito e nele não se distingue por vezes, o que é da ordem da mesmidade ou da alteridade. Como se, para lá do eu, ou seja, da sua ipseidade genuína, não fizesse muito sentido a separação entre os dois pronomes pessoais que em geral se opõem, o nós e o eles. Todos são da ordem do nós e todos são ao mesmo tempo outro relativamente ao eu que é nós. E em certos momentos o próprio eu se dilui no caudal caótico da indiferenciação. E cito: deambulo por estas ruas sem esquadria, veias aonde o sangue roça as margens. Confundo-me. Tudo e todos vivem em mim e eu sou já um deles. Esta dispersão, esta perda quase, digamos, da identidade, que aparece de uma forma muito clara na obra de um grande filósofo contemporâneo que eu amo muito, Emmanuel Levinas, ao ponto que quando eu li Levinas fiquei com a sensação de que havia ali um projeto em que se enunciava como positiva a alienação, quando o conceito de alienação tinha uma grande tradição na cultura ocidental com uma marca extremamente pejorativa, desde Hegel, Marx e pós-marxistas, e Levinas não tem problema em reconhecer que temos que nos desapossar de tal modo inteiramente do nosso eu. Eu aproveito para dizer que antes de Levinas, já Pascal tinha dito uma vez: le moi c'est essable, o eu é odioso, e portanto é aquilo de que nós mais deveríamos ter urgência de nos libertar. Esta libertação do lado odioso do eu pode passar, e passa muitas vezes, por este sentido de uma alienação, de uma dispersão do eu, de uma perda quase da identidade, diria eu. Embora na maior parte das vezes a procura do outro seja orientada por Eros. Mas Eros é, do meu ponto de vista, apenas um subterfúgio. Eros é aquilo que convém, obviamente, numa poética, para eu me referir ao outro. Mas todos os poemas amorosos são expressão de uma pulsão de fundo. Eu hoje não faço nenhum tipo de separação entre a filia, a amicícia e o eros. Para mim todas as relações são amorosas. Todas as relações entre seres humanos são relações amorosas. O Carlos, mas conversamos sobre isso. Isso é para a parte da tradução. Isso é para a parte da tradução. E, de facto, o Eros desempenha um papel importantíssimo no livro do Fernando. Como neste intenso poema, queria navegar-te rasgando canais pela terra virgem, desvendar-te os mistérios numa orquídea lilás, explodindo em budas de ouro, e depois amar-te, deslizando pelo veludo da tua pele branca e macia, na volúpia dos cheiros, sobre um imenso pano laranja,
açafrão benzido que te cobrisse na loucura do êxtase, misturados nas águas que são o teu sangue e na terra que a consome, até ao mar, ao grande mar dos nossos suados corpos. Mas Eros, agora já o disse, pode ser amor ou amizade. E a grande aventura da alteridade é a assunção de que o que promove a diferença é o abraço. Geralmente nós seríamos levados a considerar que o abraço é uma forma de estreitar, é uma forma de diminuir. Ora, o Fernando, num verso extraordinariamente feliz, diz o contrário disso. E é justamente isso que diz Levinas. Ou seja, a relação com o eu não pode ser uma relação que elimine o outro. Porque é essa a tendência mais genuína da cultura ocidental. Através da narrativa, através do logos, através da ciência e da cultura, nós temos tendência a reduzir o que nos é aliter à figura de nós próprios e à nossa interioridade. E ele diz, a minha intencionalidade, eu agora faço esta ligeira introdução ao poema dele, aos versos dele. A minha intencionalidade só pode ser imediatamente ética quando é estimulada pelo outro, porque o outro é, apesar da sua inalienável alteridade, a erupção fenologicamente outra de mim mesmo. O outro sou eu, separado da minha autoconsciência. O outro sou eu, sem o abrigo da minha identidade. Eu torno-me abrigo para o meu semelhante, porque ele coabita o meu mistério, a minha condição, porque ele sou eu, visto a partir de mim próprio, porque todos somos o outro. A nossa condição é sermos sempre o outro. Se nos desfizermos do outro, é de nós mesmos que nos desfazemos. Ele diz assim, eis-me de volta dos tempos do cravo, da canela, do gengibre, da pimenta. Ficou este abraço que nos torna diferentes. Eu acho este verso extremamente feliz, em particular poeticamente, mas também na economia, digamos, da minha interpretação. E eu concluo dizendo, sim, o abraço torna-nos diferentes porque a alteridade deve persistir sempre. E porque um dos mais poderosos referentes da diferença é a cor. Nós, aliás, quando abordamos temas de caráter étnico ou cultural, para não evidenciarmos a problemática da cor, metemos depois logo exemplificativamente outras coisas. Quando queremos dizer, eu não tenho preconceitos de nenhuma ordem, tanto me faz que as pessoas sejam brancas, amarelas, azuis, sejam muçulmanos ou cristãos, quer dizer, metemos tudo para diluir. Mas nós sabemos que na tradição, de facto, o problema da cor foi sempre um problema central nesse tipo de questões. Lopes traz à sua intenção fenológica e poeta, e o que nos diz é que as cores não comportam em si uma essência. A essência permanece. Aquilo que é substantivo e axial sofre a mutação das cores para ficar inalterado, ou seja, não reduzido ao mesmo. Negro, negro como os malabares que te adoram, negro pelos fumos dos incensos e óleos, as setas do teu martírio escondem-se sobre colares floridos, grinaldas de abolim com que se pagam o milagre do amanhã. Levámos-te santo de Roma, transformámos-te em ídolo, Gamesh de uma outra fé. É a transcendência intrínseca do mundo que fundamenta a intencionalidade fenomenológica. E é essa intencionalidade que fundamenta o papel dinâmico a priori da consciência. Por isso, a consciência é fenomenológica, mas é também transcendental, pois que ela está desde sempre comprometida com o mundo que visa. Não há qualquer coisa como o mundo e a consciência separados à maneira cartesiana. O mundo é mundo para a consciência e a consciência é consciência do mundo e para o mundo. É neste contexto que o outro aparece como figuração, encenação da transcendência. Eu viso porque sou visado. Eu respondo a um apelo, a uma provocação. Este livro de Salles Lopes está cheio de momentos em que esta dramaturgia é consagrada. Mas Eros predomina sempre como intriga e tensão, uma vez que a inalienável relação com o outro nunca é ontologicamente neutra. A relação com o outro nunca é logos.
a alteridade é Eros. Aliás, a melhor obra que se escreveu, do meu ponto de vista, sobre a obra de Emmanuel Levinas, chama-se em francês La Sagesse de l'amour, a sabedoria do amor, o que significa que Eros transporta consigo uma sabedoria de outra dimensão, que não é a dimensão do Logos. A alteridade é talvez ainda mais a sabedoria de Eros. Ora, na gênese desta sabedoria do amor está inevitavelmente o desejo. Entreabertas as janelas, rasgam as paredes de açafrão. Para lá das conchas, podem pôr a luz um bocado maior aqui, que eu tenho que figurar em quem lê. Obrigado. Entreabertas as janelas, rasgam as paredes de açafrão. Para lá das conchas, aqueles imensos olhos negros, sedutores, misteriosos, fixos e indiferentes, por eles viajo, numa paixão sem tempo. Eu sabia que estavas à minha espera. Costuma-se dizer que o segredo dos poemas está na cauda. A cauda tem que ser sempre venenosa, e já por 2 ou 3 vezes que verificámos que o último verso é de uma extraordinária beleza e eficácia. Eu sabia que estavas à minha espera. Repare-se como aqui neste poema que citei aparece clara a ideia nuclear de que a alteridade é desejo e Eros, ou seja, como eu disse acima, a ideia de que eu viso porque sou visado. A ideia, afinal, de que eu respondo a um apelo, a uma provocação. E essa ideia aparece aqui reforçada por uma espécie de antecipação estruturante. De alguma maneira, o mundo do outro não é uma descoberta fortuita. O mundo do outro é a descoberta de uma confirmação. Ora, só há confirmação se ao mesmo tempo... Ora, só há confirmação e ao mesmo tempo descoberta se houver ambivalência. Ou seja, se eu procurar o outro com a certeza de que ele me espera. Ora, o que determina que eu saiba que ele me espera é o desejo de que assim seja. Irreversivamente, é essa convicção e certeza que reforça a determinação da minha procura e que desde logo a montante a justifica. Ora, só há uma possibilidade para esta confluência. Para que eu possua a certeza de ir encontrar aquilo que eu procuro e que ressalte-se desde já é sempre da ordem da aventura, essa possibilidade enraiza no facto de, como eu disse acima, o outro é, apesar da sua inalienável alteridade, a erupção fenomenologicamente outra de mim mesmo. O outro sou eu, separado da minha autoconsciência. O outro sou eu, sem o abrigo da minha identidade. Repare-se como de uma assentada confluem para a compreensão todos os elementos da alteridade, tal como aqui a concebo e como o texto poético de Salles Lopes confirma e cauciona. A coincidência entre o mesmo e o outro e, ao mesmo tempo, a sua inalienável separação. E, sobretudo, o sentimento de aventura e perigo que o outro encerra. E aqui a palavra perigo torna-se, obviamente, perigosa em si mesma. Perigo não aparece aqui como simbolização belicista, mas como aventura, desejo e epopeia sem regresso. Portanto, às avessas, tal como diz Levinas quando critica a Odisseia de Homero, às avessas de todas as Odisseias, uma vez que nas Odisseias se regressa sempre a casa, ou seja, à figura do mesmo. Em Salles Lopes, no seu livro, prevalece um inequívoco sentido da errância, de uma diáspora sem fim. E esse é um dos aspectos também que eu gostava de deixar bem expresso. No livro nós encontramos todas estas referências de forma absolutamente explícita, e vou referir algumas. Quero navegar o universo, talvez por dentro de mim, e que fique escrita em verso a grande viagem sem fim. Ou somos o vinho da loucura, o herói e o vencido da grande aventura, que é estarmos em todo lado, diferentes, mas nós. Deambulo por estas... já referi, não vale a pena voltar a referir. Tudo e todos vivem em mim e eu sou já um deles. Portanto, tal sentido de expressão. Somos dos que nunca mais regressamos, desde a longa caminhada das Índias, perdidos para sempre no interior de nós. Sublinho sem ambiguidade possível este último verso. Perdidos para sempre no interior de nós.
O outro é uma aventura sem fim. O outro está sempre aí. Ganho e perdido. Perdido, mas procurado. E ganho porque encontrado. E logo por isso, perdido. O outro está e estará sempre dentro de mim. Então por que o procuro? Justamente porque é a mim que eu procuro. Procuro o outro em mim, procuro-me a mim na diáspora essencial que me coloca diante do outro. Sempre em movimento, sempre em travessia. Não há paragem, nem há regresso, como ele várias vezes sublinha. Mas se procuro o outro de mim, sei bem que não acabarei por encontrá-lo. Mas nesta procura, nesta demanda, corro o risco de me perder eu próprio. Simplesmente, à boa maneira levinasiana, a alienação que aqui se esboça, o esboroamento da minha autarcia identitária é a grande chance no quadro justificativo do meu processo salvífico. Sem medo de utilizar a palavra, eu tinha soteriológico, mas prefiro a palavra salvífico. A salvação está, efetivamente, na procura, na demanda, através de mim e do outro, nesta diáspora sem fim. O outro é um desafio permanente e eterno para o desejo. E volto a repetir, a expressão desse desejo é e será sempre Eros, mas em boa verdade, só o desejo de Eros, mais do que Eros propriamente. Exprime toda a tensão ontológica da relação com o outro. O desejo de uma casa e o seu inevitável abandono, a procura de um abrigo e a urgência da demanda, da aventura e do perigo. O outro é o maior desafio das nossas vidas. E ocorre-me aqui um poema de Fernando Pessoa, da mensagem da terceira parte do Encoberto, do subcapítulo Os Símbolos, o Quinto Império. É um excelente jogo de oxímoros em que esta verdade que eu quero passar aparece inequivocamente. Triste quem fica em casa contente com o seu lar. Não termino o poema e agora já é para acabar. Porque mais importante que o outro é o desejo, como já disse, aproximo do fim da minha apresentação com este notável poema que o é, enquanto poética, mas também enquanto ideologia. É provavelmente um dos poemas mais bonitos do livro, na minha opinião. Imagino-te sobre lençóis de seda numa explosão de vida, nua nessa etérea cama de ópio do teu sorriso. Já vejo os crisântemos abrindo em explosão de desejo e o véu transparente a descobrir-te. Sinto a pura seda do teu corpo. Alguém te pega no braço e com um sereno sorriso olhas-me numa despedida sem regresso. Tu ficas, vestal branca, dentro de mim. Todo o poema é, como já disse, sobre o desejo do outro e a sua impossível realização. Mas ela fica dentro de mim, como ficaram outros em outros tempos e outros lugares. Estas despedidas são sempre sem regresso. A vida é a construção de uma imensa galeria de desejos impossíveis. Tudo se perde, como se sabe, mas enquanto a vida durar, eles perdurarão dentro de mim. É isto. Obrigado. Depois de ouvirmos o Afonso Costa, podíamos ficar aqui toda a noite a meditar sobre as palavras dele e falando sobre tudo isto. Mas vamos passar a outra fase. Vamos passar para o funcionamento da eletrónica que a coisa. Não. Estava ao contrário. Está de vista. Estava ao contrário? Então. Não, é para ali. Não trabalha isto. Bom, então agora vamos passar a outra parte aqui do nosso convívio, que são os poemas. Vamos dizer poemas. Vamos dizer poemas de uma forma talvez diferente.
pelo menos no início, porque depois podemos continuar a dizer cada um o poema que lhe apetecer do livro. Este é um grupo de jovens, um grupo promissor de jovens, talentos, no bom sentido, que fazem parte do grupo da Laura, do Art Fusion, que quiseram pegar nos poemas, lê-los e transformar palavras em gestos e outras coisas assim. O que é muito interessante, visto que estes jovens que transformaram os poemas em coisas que eu nunca pensei que pudessem ser transformados. E vê-los a gostar de poesia, a gostar de ler, a gostar de fazer este tipo de exercícios, para além de todos os jogos que têm à disposição e outras coisas que têm à disposição em Macau, é muito agradável. Então, vamos começar, Laura, se fazes favor, com esta segunda parte. Ponto no infinito, às vezes não és mais que isso, mas não cabes na minha mão. Então agora vou dizer o Portulanos, que já foi falado algumas vezes e que abre este livro. Marco portos, traço rotas no amaranhado dos ventos. Em rosas, calculo derrotas, no voo dos pensamentos. Trema a agulha e a virtude. À direita assento ao norte, navego sem latitude. Confio em mim e na sorte. No vai-vem das caravelas, novas linhas, mais um passo. Marco pontos, olho as estrelas, roda a agulha e o compasso. Até vir o astrolábio. Grita ao marinheiro da verga, tisnado e a esbarcejar. Cruza os pontos ao marujo, com o regimento da Polar que marca ao norte, o cruzeiro luzindo a sul, dos alísios ao vento forte da roda anal, no mar azul. E já temos latitude. Aqui ao leme sou mais do que eu. Dobra ao cabo da esperança, meu pessoa, a alma futura. Dá-me força, perseverança para apontar nesta loucura. Quero navegar o universo, talvez por dentro de mim, e que fique escrito em verso a grande viagem sem fim. Continua.
cravo-flor. Cravo arrependo, alegria e dor. Cravo, cravinho de ramos, arbusto. Cravo no busto do conquistador. Cravo de escravo e de revolução. Cravo liberdade, cravo saudade. Cravo soldado, cravo mansão. Passou 2. Passou 2. Agora já não pode lembrar. Passou outra vez. No prazer, esta alquimia. Gargalhadas e desnidos. Um ponto. Uma linha. As linhas renascem. Na geometria dos sentidos. Siga o teu conselho, velho amigo e poeta. Cavontreza nossa! Quanto tempo esperei pela felicidade que me prometeste. Enquanto espero, bebo. E eu fui, velho amigo, velho gordo. E mais 3 a eternidade. Não tivesse aberto a mão e o mundo seria agora meu. Muito bem. Gostei. Lá vai pela rua o Tintim, com o velho que já foi novo, contando um conto sem fim. Mudando de mão em mão, transformam o velho em novo. Nova alma, nova razão. Lá vai pela rua Tintim, com o velho que já foi novo, carregando um conto sem fim. Memórias em velhos cacos, alegrias de outros tempos, de amores desfeitos, farrapos. Lá vai pela rua Tintim, com o velho que já foi novo, carregando um conto sem fim. Outros olhos nos darão nova vida, outro sentido, nova alma, nova razão. Vivida num sonho sem fim, fosse assim a nossa vida. Lá vai pela rua o Tintim. As flores. Todos
todos os sons da natureza, os odores, todos os cheiros que inebriam, os sons, todos o que o pensamento criou, árvores, arbustos, flores, cheiros e especiarias, a vida em renovação, os animais e suas crias, azul sempre o céu, com as estrelas infinitas, brilhando como um sorriso, alegre, puro, cristalino. É assim, meus amigos, como vejo o paraíso. Já esquecia, falta a Eva, fazendo para nós os anões, a boa sopa de cobra e com pétalas de crisântemo, desenhando corações. Para a aventura do teu corpo, sonho um roteiro sem tempo. Adivinho de ti macio da espuma, um mar calmo, onde aparelho meu navio para a tormenta da noite. De branco areal, onde exaustos, o primeiro raio de luz nos anuncia o fim da viagem. Nasci no reinado do Imperador Déspota, e quando ele governava há já mais de 20 anos. Outros tantos anos depois, já no tempo do governo do seu filho dilecto, estava eu na guerra, que tanto fizeram sofrer os do nosso reino, e agentes daqueles reinos que fomos combater. Vivi no combate aos déspotas, por um governo em que todo o povo fosse ouvido. A dinastia acabaria por cair com os exércitos que tinham sustentado os tiranos, ao lado do povo. Foi grande a esperança, e as pessoas pareciam irmãs. Foi por pouco tempo que isto aconteceu, pois, como nos ensinaram os antigos, as coisas dos homens são contrárias às coisas do espírito, e estas são os sonhos e o belo. O governo do povo, pelo abuso de uns tantos, destruiu sentimentos, e sem eles destruíram-se amizades e outras formas sublimes de encontros entre os seres, que devem fazer em respeito para com os antepassados. O meu espírito, nas longas viagens de noites, sem sono, e na contemplação dos rios, das árvores, das aves, dos peixes e das gentes, sentia-se cada vez mais distante, mais só. Era como se ninguém entendesse já o que eu dizia, e eu próprio, por mais esforço que fizesse, não conseguia entender as novas vozes que ouvia. Reacendeu-se em mim a voz do Espírito, que tantas vezes me acompanharam e me ajudaram ao combate no tempo dos déspotas. E cada vez mais éramos a companhia um do outro, no encontro em que meus olhos viam e o meu espírito contemplava. Será este diálogo a que os antigos sábios chamavam poesia?
com o que viver, decidi viajar. Conhecer outras terras, outras gentes, outros imperadores, outras formas de governo, de outros deuses. Despedi-me da família, dei esmola aos bonzos, preparei o saco com os meus poucos haveres e parti rumo ao Oriente, caminhando para o sul, confiante nas estrelas para me orientarem em terra e na caridade dos homens para o sustento do corpo. Do que se passou na minha caminhada para o sul, nada direi por agora. Mas penso que quando regressar desta grande viagem, depois do que vivi, me possa deter, já com outros olhos, no que eles observarem da natureza e com outro espírito, no que ele contemplar dos céus. Quando cheguei perto do grande mar do sul, para além do qual só há ilhas até o Império Branco dos Perus e Tébios, encontrei terra e gentes muito diferentes da do resto do Império. Eram bárbaros, que juntamente com os nossos viviam em harmonia, tendo já, dentre eles, filhos, netos, bisnetos e antepassados que celebravam de outros modos e que tinham os olhos que viam outras coisas e os espíritos diferentes. Penso que esta diferença lhes adivinha de serem por aqui os mares maiores do que os céus. Nesta terra fui ficando. O meu espírito muitas vezes se desprendia vagueando por entre as árvores e os rios do nosso reino longínquo, mas fui ficando cada vez mais preso aos encantos da nova terra. Ela já não me parecia tão diferente, ou talvez fosse o que eu já era diferente. E foi sobre esta nova terra de diferentes gentes à beira de grande mar do sul que o meu espírito se sentiu atraído e me levou a escrever estes exercícios. Agora já não sei qual o destino a seguir nesta minha grande viagem. Dizem algumas das gentes daqui e de outras partes que dela e do seu ser têm conhecimento que esta terra irá em breve acabar. Mas os meus olhos, pelo que veem, que é a natureza, o real, o palpável, não enxergam assim. E o meu espírito, vagueando pelos céus, quando das estrelas contempla a terra, diz-me que ela é eterna, como a sua poesia. A eternidade do novo, o mundo dos contrários, a antiga sabedoria. Entrei montando num luzidio e garboso cavalo negro. Passei a porta da lua, no corredor das liteiras desmontei. Não gosto de liteiras. Os ventos que correm anunciam dignidade para todos os homens. No pavilhão Rongulu, o mandarim espera. Falaremos dos novos tempos, da constância, da mudança, da ex-pública e das repúblicas. Tomando chá, a tarde caía. O criado traz-me um nero. Passo a porta da lua, admiro as pinturas. Nas paredes da entrada, a carpa saltando sobre a porta do dragão. E medito nas mensagens. Acumular riqueza e fortuna, ter mais do que suficiente de ano para ano.
O mandarim é sábio. Ficou desenhando caracteres com advertências de futuro. Termina o livro. Confidenciou. Lá vai pela rua o Tintim, com o velho que já foi novo, contando um conto sem fim, pulando de mão em mão, transformou o velho novo, nova alma, nova razão. Lá vai pela rua o Tintim, com o velho que já foi novo, carregando um conto sem fim, memórias em velhos cabos, alegrias de outros tempos, de amores desfeitos, farrapos. Lá vai pela rua o Tintim, com o velho que já foi novo, carregando um conto sem fim. Os olhos lhes darão nova vida, outro sentido, nova alma, nova razão. Vivida num sonho sem fim, fosse assim a nossa vida. Lá vai pela rua o Tintim. Vai, venho depressa. Então, agora é período de perguntas, de respostas, de pastéis de bacalhau, de rissóis, não sei, mais umas coisas, e não está ali, tinto, branco, mel de damas e penso, acho que posso anunciar, não sei. Como isto, a minha preocupação com o outro vai também no todo sentido. Como hoje há tanta gente com problemas de glúten, eu achei que este nosso convívio devia ter, para além daquelas coisas cheias de glúten que a gente gosta, umas sem glúten nenhum para as pessoas não podem comer. Consegui, vamos ter. A Irina disponibilizou-se para preparar uma. Eu vou fazer não posso fazer nestas horas de emissão, mas quem quiser, quem não puder comer, e quem não coisa, prove e vai. É uma grande surpresa, porque eu recordo uns rissóis, uns croquetes. Não sei se há. Que aquilo é me enganou. Eu ali a lembrar-me todo do glúten e que não tinha glúten nenhum. Muito obrigado mais uma vez, mas vamos. São 8 horas, ainda é cedo. Não?